Essa aqui é a rosa do deserto medusa, ou Adênio medusa. Quem conhece ela sabe que ela é um pouco frágil, né? Muitos têm ela como frágil, porém, quando você acerta o cultivo dela, você vai notar que é uma planta bem resistente. E nesse vídeo aqui você vai aprender tudo que você não pode fazer com sua medusa e como você deve fazer os procedimentos corretos nela. Galera, primeiro cuidado diferente na medusa é que como ela faz essa torceira de folhas aqui com a copa bem fechada, algumas folhas vão caindo ó, e ficando presas lá dentro. E quando você molha ela, encosta no caudex e gera uma podridão. Então, você tem que estar abrindo aqui sua medusa ó, e removendo essas folhinhas. Ó. Olha aqui, tirei lá de dentro. Olha outra aqui. Ó. Não pode deixar essas folhinhas se acumularem na sua medusa, porque quando molhar, pode causar uma podridão. Outro passo importante que só acontece nas medusas é que, quando ela vira uma planta adulta, ela pode rejeitar simplesmente alguns galhos. Você vai lá e remove ele com o dedo mesmo. É uma podridão seca e parece ser meio programado, pois está na genética dela. A gente vê isso em várias plantas com essa genética da medusa. Então não se desespere se um galho tiver molinho, vai lá, puxa ele com o dedo mesmo e ele vai se destacar facilmente quando for a hora correta. Na medusa, pessoal, não pode ficar mudando ela de local e ela quer um canto bem ensolarado. Ah, é uma planta frágil, coloca ela na meia sombra. Não, medusa bonita é medusa que está no sol pleno. Se você não consegue ter muito sol aí na sua casa, talvez não seja a planta adequada para você. Ela exige mais sol para ficar bonita até do que uma arábica. Uma arábica é possível ficar bonita na meia sombra, fica com o caudex durinho, com as folhas verdinhas. Já a medusa não consegue nem ficar com folhas verdinhas em ambientes muito sombreados, com meia sombra ou um pouco mais sombreado que isso. Então, você não deve mexer, deve fazer com periodicidade ali, semanal, retirar essas folhinhas que estão aí se acumulando aqui no interior dela. Pode ser um palitinho de dente ou uma pinça para facilitar. E também, você não deve fazer muitas regas na sua medusa. Você tem que regar toda a vida que o substrato estiver seco. Pode ser que seja 2 vezes por dia, se o seu substrato for muito drenante. Pode ser que seja uma vez por semana, se estiver no barro puro, né? Então, depende do substrato a rega. Porém, via de regra, ela não gosta de muita água, tá? Gostamos de colocar ela em vasos mais fundos, um pouquinho mais fundos, porque a raiz dela desce bastante e isso dá bastante força para as medusas que a gente tem aqui. E também outro passo bem importante é, na hora do transplante, a gente não faz aquela lavagem como a gente faz nas arábicas, na obeso. A gente tenta tirar, preservando o máximo do torrão, mais ou menos assim como eu vou mostrar para vocês. Não precisa levantar a caudex de medusa, tá? Ela já cresce naturalmente para cima e o que tiver aqui enterrado pode ser raiz mesmo. Não vai criar aquele caudex majestoso como a gente vê em outras espécies. A beleza dela mesmo aqui está na estrutura, né, e no charme das folhas que ela tem, que é muito diferenciado. Então, olha o cuidado que eu estou tendo aqui para não desfazer esse torrão, né? Vamos tentar aqui conseguir. Quase que se desfaz, mas está aqui inteiro. A gente pega aqui um vasinho, sempre um vaso adequado. Não pode colocar ela num vasão muito grande. Eu vou só dar uma... sem pegar nas raízes, com muito cuidado. Tá? Então fiz aqui, ó, o transplante dela. Ah, mas tá alto, não tem problema. A gente vai tirar isso aqui, ó, com água, tá, pessoal? Para ela ficar bem presinha. E, de preferência, você pode simplesmente deixar ela aí, certo? Aqui não ficou bem centralizado porque eu escolhi um vaso pequeno, né? Porque tava com um torrão. Então você pode botar ela no vaso cuia ou num vaso no pote 17, esse aqui é o 15, e centralizar melhor e preencher as bordas com substrato novo, sem desfazer o torrão ou tentando desfazer o mínimo possível, tá? Feito isso, você pode simplesmente deixar assim e ir regando. Ao longo do tempo a água vai caindo, ela vai descendo, as raízes vão crescendo e ela vai se adaptando sem o mínimo de estresse. Feito isso, já leva ela mais rapidamente para o canto onde tem mais sol, onde ela estava. Então, são cuidados básicos com medusa. Realmente, você não pode fazer muitas intervenções, ela não requer podas, ela não requer levantamento de caudex. Então, é uma planta bem diferente no cultivo, né, do que a gente prega aí nas obesas, por essas características. Por que não precisa disso? Porque ela já faz isso naturalmente.
Então, ela tem essas particularidades da folhinha, não gosta muito de ser movimentada, no máximo faça o transplante lá para um vaso maior uma vez por ano, se necessário, tá? Se não, deixa ela quietinha lá, que ela vai ser uma planta linda, rústica, não vai lhe dar trabalho. E você tem que ficar ligado também nos ácaros, tá? Porque se você ficar deixando acumular aquelas folhinhas lá no meio, né, são meio que carreadores, são ali armazéns de ácaros, e eles acabam detonando todas as folhas da sua medusa. Então, aquela prevenção com Dime enxofre ou qualquer coisa à base de enxofre já é ótima, previne bastante aí, deixa as folhas sempre verdinhas e brilhosas como essa. E durinhas, tá, pessoal? Tem que ser o repolhinho. Medusa bonita é a medusa que tem a copinha fechada. Não vai nitrogenar muito ela, porque ela cresce lento de verdade. Não, a minha tá lenta, é lento mesmo, mas vale a pena porque é uma planta linda na sua coleção. E desse tamanho ela coloca flor, então não precisa ficar muito grande, porque é uma lindeza uma miniatura dessa com flor. Então, seguindo essas dicas aí, tenho certeza que tem muita gente fazendo coisa errada com suas medusas. Espero que vocês tenham melhores resultados e deixa aqui nos comentários se você estava fazendo algo errado com a sua medusa e ela não estava indo para frente.